Bom, quem é a grande mulher que foi compositora de música erudita? Quem que saberia dizer aqui? Ao lado de Bach, Mozart, Beethoven, quem foi essa grande mulher? Ninguém consegue lembrar nenhuma, né? Impressionante. Bom, ao lado dos grandes chefes militares como Alexandre o Grande, Napoleão e tal, quem teria sido a grande chefa militar? Mais silêncio, tá certo? Bom, na pintura, a gente encontra uma ou outra mulher por aí, ao lado dos Michelangelo, Da Vinci e tal. Uma ou outra. Inclusive elas foram desencravadas. As poucas que existiram, colocaram no baú, ninguém nem conhecia. Agora começaram a aparecer uns filmes que mostram, né, por exemplo, uma mulher da época do Barroco, uma pintora lá super desconhecida e tal. Mas mesmo se você desencravar todas as mulheres do sótão, do baú que está no sótão, vai dar assim, 5.000 homens, 5 mulheres, uma para 1.000. Bom, e assim, aí na ciência piora ainda mais, fica ainda mais dramática a situação. Quer dizer, a gente chegaria à conclusão, vendo isso daí, de que a mulher é um ser totalmente imbecil, que não teve nenhuma participação fulgurante na história intelectual da humanidade. Como pode ser isso aí? Agora, nós sabemos, tá certo, que a mulher é dotada da mesma capacidade de inteligência que o homem. Tem a mesma capacidade. Cérebro, se a gente abrir a cabeça de uma mulher aqui nessa sala, de um homem e comparar o cérebro, né, a mulher, como em geral, ser menor, fisicamente é menor, mas isso aí não muda nada no funcionamento do cérebro. Nós sabemos que a mulher é igual ao homem, resumo. Então por que ela não tem esse desenvolvimento intelectual? A explicação é básica. É um problema de desenvolvimento tecnológico da humanidade. Que a mulher ela ficou escravizada no trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho de baixíssima tecnologia até hoje. Baixíssima. Então, você tem muito mais tecnologia numa fábrica de automóveis do que numa cozinha. Então a mulher ficou escravizada a um trabalho braçal, extenuante, que dá a volta no relógio 24 horas, de tal forma que ela não tem lazer para atividade intelectual nenhuma. Bom, se a gente concorda com essa tese, alguém precisaria demonstrar que a tese é falsa de alguma maneira, aqui existe uma resposta direta. A tecnologia eleva a mulher espiritualmente. Tá certo? A tecnologia, não é que, como ele fala lá, depois da tecnologia a gente precisa pegar o cérebro da mulher. Não. Se houver tecnologia, tá certo? Se a gente der às mulheres, porque a sociedade não consegue botar o homem na cozinha e tirar a mulher. Não consegue fazer isso daí. Porque o homem vai opor uma resistência muito mais selvagem do que os capitalistas ao socialismo. Tá certo? Então a gente teria que fazer como fizeram os gregos. A gente teria que substituir o trabalho escravo da mulher pelo escravo mecânico. Né? Os marxistas sempre falam, as máquinas são escravos mecânicos. Eles estão lá para substituir a mão de obra masculina. Se você substituir, tá certo, a mulher por máquinas automáticas, na cozinha, a evolução da mulher no futuro será igual à do homem. Então você vai ter, para cada 5 cientistas do sexo masculino, pelo menos 5 cientistas do sexo feminino. Quer dizer, a tecnologia diretamente liberta a mulher do embrutecimento intelectual. E aí teria que provar que não é assim. Então a tese dele é falsa. Totalmente falsa. E é falsa também pelo seguinte, se todo mundo na Grécia fosse escravo, ninguém teria um Platão, não teria um Aristóteles, não teria um Praxíteles, que foi o maior escultor da Grécia Antiga, tá certo? Não teria essa cultura. A cultura é produto do ócio. Quem trabalha de sol a sol tem muito pouco tempo para criar a cultura e se desenvolver moralmente, emocionalmente, espiritualmente em geral, você vê?
ano passado, eu li um livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Como é que é? Qual livro? Código da Vinci. Ah, o Código da Vinci. Dan Brown. Ele diz que essa submissão foi imposta à mulher, foi feita pela igreja. Procede essa afirmativa dele? A igreja ela deu uma contribuição expressiva para que a mulher ficasse ali amarrada no tronco dentro da cozinha, mas não foi ela que... Sabe? Isso daí é uma coisa que é um produto da formação social muito anterior à igreja católica, ao cristianismo. Né? Num dado momento existe uma inversão da situação dentro da sociedade, e as mulheres elas ficam submetidas a um regime de escravidão total. E estão submetidas até hoje. Não vamos fazer nenhuma ilusão sobre isso. Né? Porque todo mundo fala na maravilhosa libertação da mulher. Agora você olha as instituições, o poder no país, a participação das mulheres é menor do que 1/1000. Vereadores, deputados, senadores, juízes, administradores de empresas, 1/1000. A mulher continua na mesma escravidão que antes. A maioria das mulheres são relegadas às profissões piores remuneradas. Né? As mulheres, inclusive, aí nesse ponto a gente tem que concordar com a escola de Frankfurt. As mulheres, inclusive, elas são educadas a optar pelas profissões piores remuneradas. Você vai, por exemplo, você pega aí no engenheiro nuclear, é tudo homem. Advogados bem-sucedidos, tudo homem. As mulheres são pedagogas, professoras, tudo profissão mal paga. Que é, inclusive, de escolha das próprias mulheres, curiosamente. Não tem nada de curioso nisso, é que o mecanismo social funciona assim. Agora, diante desse raciocínio, como sustentar essa tese? A pergunta-chave seria o seguinte: será que, quando a humanidade era obrigada a trabalhar na lavoura, não vamos descer mais para baixo, para não ficar muito feia a história, era obrigada a trabalhar na lavoura, do momento que o sol nascia, até o momento que o sol se punha, e depois o cidadão se jogava numa cama de palha lá, arregaçado totalmente, será que a evolução moral da humanidade era melhor do que hoje? Será que, por exemplo, vamos ver, qual seria o hábito moral tradicional dessa época? Se a mulher falasse grosso com o cidadão, pegar um cabo de enxada e abrir a cabeça dela? Esse daí era moralmente superior? A hoje, quando as mulheres continuam sendo espancadas, mas existe todo um movimento de organização das mulheres contra isso e tal. Onde que está a comprovação dessa teoria? É uma teoria totalmente absurda. É que como as pessoas não param para pensar do ponto de vista prático, entram na onda de determinadas teorias. Bom, alguma pergunta sobre o conceito de iluminismo da Escola de Frankfurt? Se não houver, vamos para mais uma pérola da Escola de Frankfurt, porque é o problema da cultura de massa. Bom, uma outra tese da Escola de Frankfurt, que é muito famosa e tudo mais, é a tese da cultura de massa. Bom, nessa altura do campeonato, a gente já deve ter suspeitado que, como o desenvolvimento não resolveu a parada, tá certo? Em nenhum sentido, imagine na cultura. Aí o que acontece? No século XX a gente vê surgir os meios de comunicação industriais, em larga escala. Esses meios de comunicação de caráter industrial, eles são o quê? Eles são a chegada dos métodos industriais que começaram na produção de coisa mais imediatamente substancial, necessária, como comida, roupa, etc. e tal, são transferidos para essas comunicações através de uma série de inovações tecnológicas. Né? Então, por exemplo, aí aparece o seguinte:
Enquanto que antigamente você queria ouvir música, você tinha que ir num teatro, vamos supor, ou teria que ter pelo menos uma pessoa de carne e osso que tocasse para você, aparece a reprodução musical em larga escala. A pintura, né, ela é enfrentada aí com a inovação tecnológica da imprensa, e mais ainda a imprensa a cores. Depois vai surgir o cinema, a televisão, quer dizer, meios tecnológicos que permitem que as coisas sejam reproduzidas ou sejam levadas a grandes distâncias, a grande quantidade de pessoas de uma vez só e tudo mais. Existe um preconceito monumental contra tudo isso. Cinema, televisão, a indústria fonográfica de um modo geral. Esse preconceito, não vamos fazer suspense aqui, tá certo? Não foi inventado pela escola de Frankfurt. Esse preconceito é um preconceito reacionário tradicional. Nunca existiu no mundo, tá certo? Um indivíduo reacionário que não se horrorizasse com essas inovações tecnológicas na cultura. O tradicionalismo na cultura é muito forte. Principalmente ele é forte da parte das pessoas que não participam da realização da cultura, que estão mais na área da observação da cultura. Existe um fetichismo. Por exemplo, não existe nenhuma pessoa que escreva, tá certo? Romances, por exemplo, que não tenha aplaudido delirantemente o computador e o programa Word, número tal, ponto número tal, tá certo? Isso daqui só se a pessoa não escrever muito. Você imaginou como devia ser chato, como devia ser trabalhoso para um Honoré de Balzac escrever toda a comédia humana, mais de 40 romances, tudo na base da caneta, numa época que nem caneta esferográfica existia, nem caneta tinta. E o cidadão era obrigado a usar uma pena para escrever aquilo lá. Né? Vamos falar o que é verdade. Devia ser um pé no saco total. Outro dia eu li uma coisa interessante, né? Fala que a letra manuscrita, essa letra manual, em oposição à letra de forma, ela foi criada na Idade Média. Por quê? Porque os monges que copiavam os textos, que naquela época não existia imprensa, eles se cansavam de ficar levantando a pena do papel para escrever cada letra manuscrita. Então eles escreviam assim, daí levanta. Então eles inventaram uma letra que se escrevia a palavra inteira sem tirar a pena do papel. Imagina o trabalho que dava para escrever isso daí. Bom, outra coisa também que a gente deve dizer é o seguinte, não é só a economia de tempo para quem faz o negócio. Né? É também a facilidade para a pessoa que quer ter acesso a essa produção intelectual. Na Idade Média, por exemplo, não havia tecnologia de massa nenhuma. Se você quisesse um livro, uma pessoa teria que copiar o livro inteirinho para você à mão. Já imaginaram isso daí? A coisa era tão precária que falam que quando a biblioteca de Alexandria pegou fogo, a maior parte da cultura da antiguidade virou cinza e fumaça. Por isso hoje a gente só tem fragmentos da maioria das coisas. Hoje na universidade, por exemplo, os filósofos pré-socráticos são muito badalados, pré-socráticos e tal. As coisas que eles escreveram, ninguém nunca leu o que eles escreveram mesmo. A gente só sabe aquilo que outras pessoas citaram do que eles escreveram. Salvo uma investigação que mostra que é verossímil que eles realmente escreveram aquilo, a gente poderia até acreditar que eles nunca existiram. Porque o que eles escreveram se perdeu. Aristóteles, por exemplo, que é uma das pedras fundamentais da cultura moderna, a maior parte da obra dele se perdeu. É que como sobrou muito, deu para
um determinado impulso intelectual. Então vocês imaginem o que significa isso daí. Bom, a escola de Frankfurt repete esse tradicionalismo cultural de uma forma mais elaborada, né? Eu peguei um texto aqui que também é um clássico da escola de Frankfurt, que é um texto da pessoa que era o mais empolgado com essa tese, que é o Adorno. Esse Adorno, ele era... A tese dele é baseada na música, chama-se O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. O fetichismo é a famosa reificação do Lucas. Então, ele diz o seguinte, né? Vou ler várias partes, né? Segundo ele, né, ele fala o seguinte: se perguntarmos a alguém que gosta de uma música de sucesso lançada no mercado, não conseguiremos furtar-nos a suspeita de que o gostar e o não gostar já não correspondem ao estado real, ainda que a pessoa interrogada se exprima em termos de gostar ou não gostar. Ao invés do valor da própria coisa, o critério de julgamento é o fato da canção de sucesso ser conhecida de todos. Gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o mesmo que reconhecê-lo. O comportamento valorativo tornou-se uma ficção para quem se vê cercado de mercadorias musicais padronizadas. Tal indivíduo já não consegue subtrair-se ao julgo da opinião pública, nem tampouco pode decidir com liberdade quanto ao que lhe é apresentado, uma vez que tudo que se lhe oferece é tão semelhante ou idêntico que a predileção, na verdade, se prende apenas ao detalhe biográfico, ou mesmo à situação concreta em que a música é ouvida. As categorias da arte autônoma, procurada e cultivada em virtude do seu próprio valor intrínseco, já não têm valor para a apreciação musical de hoje. Bom, traduzindo mais para o português, isso aqui significa o seguinte: que vocês estão nessa sala, quando vocês ouvem uma música, tá certo? Vocês vão lá e compram um CD. Os que gostam de rock, por exemplo, vão lá e compram um CD de rock. Não é que vocês gostam da música. Vocês são pessoas robotizadas que compraram o CD porque é uma mercadoria. Essa mercadoria foi divulgada como sendo uma boa mercadoria. Como vocês não têm gosto nenhum, vocês não têm a capacidade de discernir se a música é boa ou não, gostando ou não gostando, vocês compram aquela mercadoria. Essa é a tese dele. Para piorar essa tese, vocês veem que ele fala o seguinte: ó. As categorias de arte autônoma, procurada e cultivada em virtude do seu próprio valor intrínseco, já não têm valor para a apreciação musical de hoje. Quer dizer, ontem, já as pessoas eram diferentes da gente. Entendeu? Por exemplo, no século XV, se a gente reunisse uma assembleia de camponeses, todo mundo teria uma excelente apreciação musical. De onde ele tirou essa ideia? É um absurdo o cara falar um negócio desse. Bom, não vamos para o século XV, esse seria um exagero. Mas no século XIX, haveria também uma apreciação musical extraordinária. Falso. Nem a música era conhecida, a música da qual ele fala, né? A arte autônoma, com valor intrínseco, etc. e tal, era conhecida a não ser de uma minoria absolutamente insignificante da população. Para começo de conversa, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, tá certo? Para que você tivesse a oportunidade de apreciar qualquer coisa em termos musicais, você teria que ir a um teatro. A maioria da população não tinha nem dinheiro para pagar o teatro.
É só depois de um certo desenvolvimento da burguesia, né, quando a burguesia procura interessar as massas na sua atividade cultural, influenciar as massas, que são criados teatros onde vai uma parcela da população. Uma parcela pequena da população que ia também. Quem conhece, por exemplo, um teatro de ópera, né, que é um instrumento básico de cultura do século, do final do século XVIII, do século XIX, sabe que o teatro é dividido hierarquicamente. Tem a plateia. Se você vai comprar o ingresso, assim, tem a plateia. O custo do ingresso, se for uma ópera internacional que está passando em São Paulo, excepcionalmente, sei lá, R$150 por cadeira. Aí você tem os balcões, etc e tal, tudo mais ou menos esse preço. Se você quiser ficar lá no 5º andar, onde tem uns 40 lugares para o cara mais pobre, você vai pagar R$30. Era assim. O teatro era ocupado pela aristocracia, pela burguesia, e os pobres conseguiam uma vaga, se espremiam lá em cima, no último lugar do teatro. Então vocês imaginem como as pessoas tinham uma verdadeira apreciação. Depois é uma balela. Né? Todo mundo que fala do século XIX, ascensão da burguesia, na época da ópera, etc e tal, sabe que a burguesia não tem apreciação da ópera coisa nenhuma. Eles iam ao teatro para se divertir. Eles só não ficavam conversando durante a época porque era muita falta, durante a ópera, porque era muita falta de educação. Né? Os produtores eram forçados a fazer vários intervalos na ópera, mais do que hoje, porque se não tivesse intervalo, o cidadão não ia. Eles iam para desfilar suas roupas, fazer negócios, cantar a mulher do outro cidadão que estava lá, e assim por diante. E a apreciação musical deles era nenhuma. Isso aqui é uma pura invenção. É um negócio reacionário, pequeno burguês típico, que diz o seguinte: a coisa de ontem era muito melhor do que a coisa de ontem, de hoje. Em geral é cultura. Tá certo? Em geral é cultura. O cara não fala assim, não. O Ford Bigode era muito melhor do que uma Ferrari. Isso é raro. Tem quem fale, mas isso é raro. Mas em termos de cultura, a música daquela época é que era uma maravilha. Aí o cara escuta, por exemplo, um punk tocando rock, tá certo? Onde o cara grita que nem um alucinado. O cara fala, olha isso daí, isso aí é arte. Olha esses meninos, isso é arte. Olha como o cara grita. Ele vai se matar lá. Está cuspindo na audiência e tal. Quer dizer, o que é isso daí? Um espírito conservador. Ponto final. Quando apareceu o rock do, sei lá, Bill Haley e seus cometas, os velhinhos da época falavam a mesma coisa. Olha esse cara aí, parece que ele tomou uma droga, olha como ele pula lá com aquela guitarra, olha o barulho dessa guitarra. Já para um punk aqui, como esse, estão sentados aqui no... O Bill Haley está tocando órgão numa igreja, tá certo? Espírito conservador pequeno burguês típico, ponto final. Lógico, há épocas e épocas na cultura. Tem épocas de ascenso, tem épocas de crise. Isso aí sempre teve. Agora, que haja uma modificação linear na cultura, que implique que no passado era bom, no futuro não era bom, isso daí já é totalmente sem pé nem cabeça, né? Vamos ler mais, que é para a gente captar o sentido do que ele fala, né? Ele fala o seguinte, né? Ele é um inimigo da música de entretenimento, né? Ele fala o seguinte: se objeta que a música ligeira e toda a música destinada ao consumo nunca foram experimentadas e apreciadas segundo as mencionadas categorias, não há como negar a verdade dessa objeção. Contudo, essa espécie de música é afetada pela mudança, e isso precisamente em virtude da seguinte razão: proporciona, assim, entretenimento, atrativo e prazer, porém apenas para, ao mesmo tempo, recusar os valores que concebe. Aldous Huxley levantou em um dos seus ensaios a seguinte pergunta: quem ainda se diverte realmente hoje num lugar de diversão?
com o mesmo direito poder-se-ia perguntar, para quem a música de entretenimento serve ainda como entretenimento? Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão, para a incapacidade de comunicação. A música de entretenimento preenche os vazios do silêncio que se instalam entre as pessoas deformadas pelo medo, pelo cansaço e pela docilidade de escravos sem exigência. Bom, levando-se em consideração, tá certo? Que ele estava falando, isso aqui foi escrito em 1947, daqueles lugares nos Estados Unidos onde o pessoal se reunia para tocar jazz e dançar, é uma pintura muito sinistra do que estava acontecendo naquele momento. Você vê que é um negócio puramente reacionário. Aí ele faz, a teoria dele é o seguinte, que a teoria, ela é uma teoria relativamente simples. Eu poderia ler várias passagens que denotam esse espírito pequeno burguês e reacionário. É assim, que a cultura de massa, como ela é de massa, tá certo? Ela tende à padronização, ainda mais agravado pelo fato de que é uma mercadoria. Né? Por exemplo, essa é uma coisa que todo mundo conhece. Você lança um determinado tipo de música, qualquer, funk, tá certo? Um estilo musical com um determinado ritmo. Aí, essa música, ela começa a ter um certo impacto num determinado setor da sociedade. Vamos supor, na periferia do Rio de Janeiro, tem aqueles bailes funk e tal. O pessoal pegou gosto pela coisa. Então, o que acontece? Esse gosto da população e o gosto das próprias pessoas pela música leva a que se crie um mercado para aquela música. Então aparece, tá certo? Todo um conjunto de obras musicais semelhantes umas às outras, baseadas no mesmo ritmo, variações do que a pessoa ouviu, etc. e tal. Tá claro? Esse é um fenômeno típico da sociedade capitalista. E só poderia ser assim mesmo. Então, ele considera o seguinte, que o mercado, a interpretação dele desse fenômeno é assim. O mercado leva a uma padronização e uma decadência, né? Não só da música, mas da própria capacidade das pessoas de ouvirem música. Então, a grande pergunta é, existe alguma verdade nessa tese teórica que ele está apresentando? Vamos apresentar a tese de uma outra maneira para ver se ela é verdadeira. Porque ela parece uma tese razoável, né? Até porque com tanta porcaria que tem por aí para você ouvir, você se sente tentado a apoiar a tese dele. Porque tem muita porcaria mesmo. Veja só. Vamos deixar a música de lado e vamos pegar o futebol no Brasil. Tá certo? O futebol se transformou, além de ser uma expressão cultural do povo, numa grande indústria. Então o que acontece? Acontece que em todo lugar que você vai tem escolinha de futebol, campo de futebol. Quer dizer, existe um movimento econômico, social, cultural que gera aquele interesse grande pelo futebol. Então você vai nessa escolinha, você tem lá, vamos supor, 5 milhões de crianças jogando futebol. Tá certo? Quantas dessas crianças são verdadeiramente artistas da pelota? A minoria. Não é? A maioria é tudo perna de pau. Um porque de fato não tem tanto interesse assim, outro que o pai dele encheu o saco dele para jogar futebol, outro que é desajeitado, outro porque fica intimidado pela violência dos colegas quando joga futebol, e tem um monte de molequinho perna de pau, que depois vão se transformar, tá certo? Nesses adultos perna de pau como a gente que ficam jogando no fim de semana aí para se divertir, tá certo? Agora, veja bem, a grande pergunta é, isso daqui gera uma decadência do futebol ou gera um aperfeiçoamento do futebol? Essa aqui é a pergunta-chave. Que evidentemente que nos 5 milhões, 4 milhões daria uma impressão de decadência. É só nego que chuta de canela, né?
Tem cara que só chuta de bico, o outro é um desajeitado, corre de uma maneira esquisita lá. Dá a impressão de que o mundo é o apocalipse do futebol nacional. Mas acontece, tá certo? Que esse movimento, como todo movimento da sociedade capitalista, ele gera um progresso na minoria. Quer dizer, porque o Brasil, dialeticamente, né, é assim, o Brasil, por ser o país que mais tem perna de pau no mundo, é o país que tem os melhores jogadores. Quer dizer, a quantidade é que cria a qualidade. A quantidade se transforma em qualidade. Outro exemplo também clássico, que eu gosto de falar, já falei várias vezes. A Revolução Russa instituiu o xadrez nas escolas. E deu uma importância para o xadrez e tudo mais. Então o que acontece? A Rússia é o país que mais tem jogador de xadrez ruim. E todo mundo joga xadrez. Tem muito mais jogador de xadrez ruim do que o Brasil. Tá certo? Mas enquanto que os russos, no século XX, tiveram mais de 1000 grandes jogadores de xadrez, o Brasil teve só um mequinho de fama internacional. Qual país é mais medíocre no xadrez? A Rússia ou o Brasil? Porque a Rússia tem muito mais jogadores de xadrez ruim do que o Brasil. Bom, e vocês peguem qualquer área de atividade humana, vocês vão encontrar o mesmo padrão. Tá certo? Há uma determinada quantidade de ruindade, de amadorismo, de falta de habilidade, de desconhecimento. Quanto mais essa quantidade cresça, mais você vai encontrar uma concentração de qualidade superior em alguns lugares. Esse é um fato. Quer dizer, não precisaria nem invocar a dialética. Quem não faz, nunca vai ser bom. Quanto mais você faz, melhor fica. Então, a tese do Adorno é a seguinte: quanto mais música tiver no mundo, mais ruindade vai ter. Vai ter essa música chata, padronizada, né? Inclusive na tentativa de criar novos ritmos, vão criar umas baboseiras insuportáveis, tá certo? E aí o pessoal também, você vê, o cara em vez de botar o disco num altar lá, né, se ajoelhar e ficar em forma de oração para ouvir a música, olha que decadência, o cara está num boteco lá tomando uma birita e toca a música, essa música aí é boa, eu conheço, cara. O cara nem ouve direito mais. E o rádio fica tocando e a mulher passando roupa lá, que desgraça. Meu, isso é totalmente irreal. É lógico que teria que ser assim. Por que esse sentimento sagrado? A música é uma habilidade. Não é todo mundo que toca violão que vai ser um artista poderoso, com grande capacidade de expressão. Mas também, se só a gente for escolher a dedo, tá certo? Quem é o cara que vai tocar violão? De cada 10 milhões de cidadãos de um país, nós vamos escolher um. Você tem que fazer um vestibular para tocar violão? Você nunca vai ter arte também. É uma coisa mais ou menos óbvia. Não há decadência nenhuma provocada pela indústria cultural em si, pelo contrário. A cultura burguesa é decadente porque ela não tem motivação. Tá certo? Não tem motivação nenhuma. A burguesia é uma classe decadente. O que salva a cultura mundial é o fato de que existe uma indústria. Basta assistir o cinema de Hollywood. O cinema é assim. De um lado, é uma desgraça. Eu, por exemplo, que gosto de cinema, assisto um monte de filme porcaria e tal, eu olho e falo assim, pô, o cara podia pelo menos se dar o esforço de mudar o enredo. Todo filme de aventura termina com uma correria frenética nos últimos 10 minutos. Pô, é muita mediocridade fazer isso aí. Tá certo? É muita mediocridade. É ou não é? Você não consegue escapar dessa correria dos últimos 10 minutos. Em geral, eles se enfiam nos lugares estranhos. Numa fábrica. Aí o cara sobe para cima de uma escada, porque você precisa da fábrica, para ter aquela movimentação de sobe e desce, corre para lá, corre para cá. O cara tira um negócio, bate, solta um vapor. Você fala, meu amigo, pô, um pouco de imaginação não iria mal. Pô. Um pouco de imaginação. Tá certo?
Bom, isso daí é produto da decadência geral da burguesia. Por que ele faz isso? Ele não pode fazer um filme crítico, ele não pode deixar na indústria cinematográfica que as pessoas realmente criativas, primeiro, a maioria nem sobrevive, porque muito criativo é perigoso para eles. E segundo, se sobreviver, eles não deixam os cidadãos exercitar a sua criatividade. Né? A gente vê coisas assim, por exemplo, recentemente a gente foi assistir o filme King Kong, filme de maior sucesso no momento. Então o filme King Kong é interessante pelo seguinte, ele tem eu começo, os primeiros 5 minutos do filme são excelentes. Né? O diretor do filme, ele ambientou o filme na época do filme original, que é a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, etc. E tal. Então ele coloca uma música, que essa que o Adorno detestava, do Al Jolson, um jazz da época dos anos 30. Muito bonita a música, muito bonita mesmo. E contra o fundo dessa música, ele vai mostrando a cidade de Nova York nos anos 30. Então ele mostra os desempregados, mostra a luta dos grevistas contra a polícia, as pessoas passando fome, os ricos desbancando dinheiro. É uma beleza de começo de filme. Tá certo? Por quê? Porque o cineasta, ele é uma pessoa capaz para que seja assim. Bom, logicamente que lá pelo 3/4 do filme tem uma corrida. Dinossauro ali. Você olha e fala, nossa, o cara coloca os 40 dinossauros correndo no meio do pessoal. Você fala, é que extrapolou totalmente o direito dele de fazer, coisa besta. Mas por aí você vê, tá certo? Quer dizer, por outro lado, né, eventualmente, isso daí é uma demonstração do que, eventualmente, quando um cidadão desse consegue escapar do negócio, você vê que a pessoa é capaz de fazer filme de qualidade. Se ele pegar um bom enredo e tudo mais, ele faz um filme de qualidade. Quer dizer, os filmes eles são mais ou menos. Os efeitos especiais são extraordinários. A materialização de determinadas coisas históricas são muito boas. E por outro lado tem muita banalidade e muita bobagem. É produto da crise do capitalismo, não da indústria. A indústria cinematográfica, principalmente a norte-americana, cria condições para uma arte cinematográfica da melhor qualidade. Aí não tem a menor dúvida que é assim. Quer dizer, a tese dele é uma tese que não faz sentido nenhum. Não tem esse negócio da decadência da audição, né? Do fetichismo. Embora haja fetichismo e tudo mais, que é natural, né? Porque a indústria dos meios de comunicação, do entretenimento, ela introduziu o entretenimento para uma quantidade de pessoas que não tinham acesso nenhum a esse tipo de coisa. Quando você pega uma determinada coisa que é feita só pelos especialistas e você amplia para um grande espectro de massas, a decadência da qualidade num primeiro momento é inevitável. Porque até o pessoal começar a assimilar, entender e apreciar aquilo lá, é necessário um tempo relativamente comprido, onde a pessoa vai, depois o nível de qualidade começa a subir novamente. Isso aí não há dúvida nenhuma. Quer dizer, se a arte moderna ela tem uma crise, a crise é produto da luta de classe. Não é produto da ação dos meios de comunicação. Essa tese dele, né, é uma tese assim. No final das contas, tem meia dúzia de pessoas que entendem música. Certo? E o resto não pode nem falar porque são os miseráveis alienados, que não entendem nada de nada. Isso daqui é uma tese ultraconservadora. Para concluir, ele diz o seguinte, né? Ele levanta uma tese que também essa inclusive mais absurda ainda. Né? Ele faz uma comparação. Ele compara, por exemplo, na música moderna, ele compara, por exemplo, a música de um compositor como o russo Igor Stravinsky. Ele compara com a música do Arnold Schoenberg, criador da dodecafonia. Né?
eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ouvir a música do Handel, do Decafônico. Você ouve por curiosidade. Essa é a minha opinião. Tem uma música chamada Pierrot Lunaire. É uma música muito estranha. Tá certo? Inclusive, é o tipo da música que ele está, nesse ponto ele está certo. Tem que se preparar para ouvir. Se a música pegar você, tá certo? De surpresa num bar, você fica perturbado emocionalmente. Essa daí, o melhor é ir ao teatro para ouvir. Inclusive, eu ouvi uma cantora lírica cantando o que rolou mais no municipal. É uma música muito estranha. Né? A tentativa da música do Decafônica é de criar uma nova escala sonora. Né? Então, em vez dessa escala melódica, tradicional, que de fato, vamos falar que é verdade, né? A música melódica, ela entra no ensaio. Porque a criatividade é limitada. Imagina quanta música foi feita, quanta melodia. A tendência à repetição, à banalização é muito grande. Então, os músicos tentaram superar esse problema através da solução de modificar a escala tonal para uma escala atonal. Em vez de ter aquele negócio, em vez de ter aquela escala do, ré, mi, pá, pá, eles modificaram isso daí. Não tem aquela sequência bonitinha que toca no piano. Não é assim. É uma pim, pom, pom. Entendeu? Então tem toda uma teoria sobre a importância da escala tonal. Bom, eu pessoalmente acho que isso reflete uma tentativa de superar um problema que não foi superado. O problema da música, desse sentido, é social. Então ele diz o seguinte, veja qual é a teoria dele. Veja que teoria interessante. Ele fala o seguinte, e como essa música, o que ele quer dizer é assim, como essa música é chata, agride o ouvido, que é isso que acontece, ela contraria a sua sensibilidade musical. E não é que contrariava na década de 30, tá certo? Continua contrariando até hoje. Ninguém nunca conseguiu se acostumar com isso daqui. Ninguém conseguiu. Tá certo? Ela continua contrariando a sensibilidade do mundo até hoje. Ela é revolucionária. Porque essa agressão negativa, ela tira a pessoa daquele sono alienado do cara que gosta de ouvir uma valsa, por exemplo, ou até uma música mais moderna como a do Stravinsky. Bom, isso é uma teoria super elitista em termos de música, tá certo? A arte do especialista, né, a arte muito sofisticada, em geral é um laboratório. Quando ela aparece, a maioria das pessoas não consegue nem entender onde é que o cidadão quer chegar. Tá certo? Daquele laboratório vai se formar ou não uma sensibilidade para aquilo que está se experimentando. É uma arte de caráter experimental. Só as pessoas que têm uma formação, uma cultura, coordenadas culturais determinadas, é que vão entender isso daí. Lógico. Você imagina quando, por exemplo, a pintura passou, tá certo? Dos quadros impressionistas, organizados e tal, que você reconhecia o que você estava vendo, para o cubismo. A maioria das pessoas não conseguiu entender essa transição. Mas os especialistas, que já consideravam a arte de um outro ponto de vista, olhavam e falaram, não, aqui está acontecendo alguma coisa importante. Né? Essas são pessoas que estão num nível superior, em geral. Depois a coisa vai se impondo. Os impressionistas também não agradaram o público no primeiro momento. Hoje, por exemplo, eu não diria que a maioria das pessoas apreciaria a obra do Picasso, mas apreciaria várias obras dele que têm a ver com a obra geral dele. Né? Várias, inclusive. Não só uma, mas várias. Quer dizer, a sensibilidade se acomodou. A ideia de que uma figura totalmente distorcida, antinaturalista, pode ser uma coisa agradável, bonita, expressiva, significativa. Mas isso requer um processo. Às vezes, a sensibilidade não se adapta. Aqui não me dá a impressão de que isso aqui vai conquistar o grande público nunca. Embora, a gente deve dizer, tenha havido tentativas de música mais popular baseada nisso daqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que fez música mais popular baseada nisso aqui é o compositor de rock chamado Frank Zappa.
Esse daí eu acho que a juventude já reconhece como uma coisa mais normal. Mas está baseado nessas teorias. No Brasil, numa época, tinha aquele cidadão como Arrigo Barnabé, escreveu uma peça chamada Clara Crocodilo, que também era baseado num negócio experimental desse tipo aqui. Mas você pode ver que é pouco, né? Não é muita coisa que existe nesse terreno aí. Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a ideia de que essa arte é revolucionária, que contraria totalmente, né, a sensibilidade, que ele quer dizer é o seguinte: o ouvinte, ele tem o ouvido bitolado. Então você faz uma arte agressiva, que não permite que o cara sente na poltrona e fique lá. Porque esse aqui não permite mesmo. Então isso daí seria revolucionário. Já uma arte que o cidadão gosta, escuta enquanto ele está tomando uma cerveja, esse daí já seria um negócio bitolado, acomodado e tal. Tudo bem, que é mais conservador mas a extrapolação é totalmente absurda. E essa teoria acaba sendo uma teoria que transporta o negócio do iluminismo para o terreno da arte, mas já se revela como uma coisa assim, de intelectuais burgueses extremamente elitistas, que não tem nenhuma simpatia por nenhum tipo de manifestação popular na arte. Né? Por exemplo, já a teoria dele, de que uma arte popular é necessariamente uma coisa conservadora e antirrevolucionária nesse sentido, esse daí já é absurdo. Né? A arte popular, segundo ele, não seria expressão de nada mais profundo. Seria só entretenimento, superficialidade e tudo mais. Isso daí já seria uma coisa totalmente absurda. Ele foi uma pessoa que foi um inimigo mortal do jazz, porque ele pegou a ascensão do jazz na década de 40 e 50 nos Estados Unidos. E ainda numa forma, como é que se diz? Mais popular mesmo, swing, né? As grandes bandas de jazz que tocavam, tal, com trompete, tal. Ele odiava isso aí do fundo da alma. Ele achava que isso daí era a última degradação cultural que a humanidade podia atravessar. Bom, alguma pergunta, companheiros? Fala, cidadão. Esse movimento das escalas atonais tem... Eu tinha duas perguntas para fazer. Uma é sobre a questão desse movimento das escalas atonais. Aí você quer me complicar, porque o meu conhecimento específico de música não é tão grande assim. Então eu vou ficar só na segunda. A segunda é que parece que tanto essa teoria dele como dos outros lembra muito o que você escuta em relação a dizer que cidade é feia, que cidade grande é um ambiente feio, porque lembra o progresso, o desenvolvimento, algo industrial. Eu não entendi essa parte. Como é que é? O que você escuta muito na universidade, tal, em alguns lugares, é que locais grandes, desenvolvidos, seriam locais sem estética, locais mortos. Você pega uma grande cidade, tem um prédio enorme, só que não tem estética. Seriam algo sem alma, que não teriam estética. Sem alma. É. Bom, aí, no que diz respeito à arquitetura, a gente entra numa situação complexa. Porque a vanguarda arquitetônica do século XX tem uma preferência toda especial por coisas quadradas, né? Estilo assim mais ou menos da cidade de Brasília, com forma ruas, que dá a impressão de que você está dentro de um grande caso de fato, exatamente. A tendência de que você deveria fazer a casinha bonitinha não tem muito amparo na arquitetura moderna, não. Eles são favoráveis ao arranha-céu de 400 mil andares, concreto para tudo quanto é lado, ferro, você entende? Eles são, nesse ponto aí, a arquitetura moderna segue uma outra tendência. Os arquitetos, na maioria, não pensam assim.
No caso, então, basicamente a burguesia, ela não é criativa, ou se no caso, o criativo, a burguesia seria criativa, ou os operários seriam criativos? E quem é que participaria, digamos assim, dos lucros da cultura de massa, no caso fosse feito pelo consumo, né, do operário? O problema da criatividade, o problema da arte, a gente tem que ver o A seguinte. produção operária O basicamente. problema da arte não é um problema simplesmente de artesanato, você entende? A arte corresponde a uma determinada disposição subjetiva da cultura. Por exemplo, a gente pode, no século XX é fácil de identificar isso daí. Se a gente falar o seguinte, qual que é a literatura importante do século XX? Nós vamos ver que ela vai do começo do século até mais ou menos 1940. Ela se concentra aqui. Sendo que a década de 30 vai ter uma concentração extraordinária de escritores. Por quê? Porque ela segue o ritmo da luta de classes. A cultura escrita dos anos 40 aos anos 60, ela sofre um esvaziamento. E a gente vai ver, por exemplo, que as manifestações culturais mais importantes dos anos 40 aos anos 60, elas são marginais, como, por exemplo, o movimento beatnik nos Estados Unidos. O que é estranho, se você pensar bem. Se você conhece a cultura norte-americana, você vai ver o seguinte. Nos anos 30, no começo do século, os Estados Unidos tem uma quantidade gigantesca de escritores importantes. É uma revolução cultural permanente. Né? Aí, nos anos 50, aparece um grupo mais importante e um grupo marginal. Por quê? Só pode estar determinado pela luta de classe. Os anos 30 são os anos que seguem a depressão norte-americana. Há um acirramento da luta de classe, há toda uma tendência revolucionária, luta contra o fascismo e tal. Isso aí mobiliza as energias da intelectualidade, sacode a poeira, a pessoa vê uma perspectiva, procura criar uma arte que corresponda a essa perspectiva que eles estão vendo. Aí surge um número grande de escritores fazendo essas tentativas. Já a arte beatnik, ela é uma arte fundamentalmente depressiva. Quer dizer, reflete o fato de que o conservadorismo não cria nada de extraordinário e as pessoas que têm uma indisposição com essa sociedade conservadora se sentem isoladas, sem perspectiva e tudo mais. Quer dizer, a criatividade, no caso, ela está relacionada com a luta de classe. Os momentos pré-revolucionários e os momentos pós-revolucionários, dependendo da situação, são momentos de auge. Aí, logicamente, que é complexo, né? Não dá para você fazer uma curva na cultura da humanidade entre a boa cultura revolucionária, não é assim. Né? Há outros fatores que intervêm aí para modificar o estado de espírito das pessoas. Mas a gente pode ver que, de uma maneira ou de outra, está relacionado com a luta de classe. A criatividade tem a ver com isso daí, não tem a ver com a produção cultural maior ou menor. Né? Por exemplo, a indústria literária francesa, a indústria imprensa e a indústria de livros e tudo mais, que tem um grande crescimento no século XIX, criou grandes escritores. No século XIX, na França, a gente vai ver surgir a última fase do romancismo francês, né? Vai surgir como produto dessa fase escritores do porte de um Victor Hugo. Né? Vamos pegar os romancistas. Victor Hugo, depois vai aparecer um Balzac, depois vai aparecer um Émile Zola, cada um representando mais ou menos uma como Flaubert, né? Cada um representando escolas e tal, que se estabilizaram, que tiveram outros escritores importantes. É um período de desenvolvimento da burguesia. Não tem nada a ver com a indústria cultural. Por exemplo, o Balzac, ele metia o pau na maneira pérfida como era organizada a indústria literária. Tem um livro sobre isso aí que chama As Ilusões Perdidas. Nesse livro todo mundo se dá mal. Os escritores se dão mal,
um cientista queria fazer um processo de fabricação no papel se dá mal, todo mundo, o capitalismo é extremamente maligno e tal, mas o fato é que com o capitalismo maligno ou não, uma indústria pérfida ou não, o próprio Balzac escreveu o livro, tá certo? É um testemunho de que o potencial criativo era muito grande. Quer dizer, o lucro, nada disso afeta particularmente, né, a criatividade do pessoal. O fato do cidadão ser pago, isso aí não, no fundo não tem nada a ver. O que tem a ver são as expectativas gerais. O próprio Balzac, todo mundo sabe, escrevia para pagar a dívida dele, que era gigantesca. Os credores ficavam assediando ele, e ele escrevia mais do que ele precisaria escrever para pagar a dívida. E isso daí não piorou em nada a qualidade da literatura dele. Tá certo? Bom, vamos para o último tema da Escola de Frankfurt. O último tema é a política da Escola de Frankfurt. Bom, com esses cidadãos aqui, a gente não poderia esperar nada, tá certo? Que essas ideias aqui só dá para a política diretamente burguesa. Mas aí a gente tem uma outra pessoa que é um integrante da Escola de Frankfurt chamado Marcuse, que compartilha basicamente das mesmas ideias, mas que procurou desenvolver um ponto de vista mais político e fazer uma tentativa de apresentar um ponto de vista revolucionário. Na minha opinião, é complementar ao que a gente já viu até agora. Marcuse, sem entrar no detalhe da teoria dele, ele tem dois livros importantes. Um chamado O Homem Unidimensional, que a gente encontra também com o título A Ideologia da Sociedade Industrial, e o outro, Eros e Civilização. São dois livros-chave dele. Bom, nesses livros, ele expõe basicamente as mesmas doutrinas que os outros, tá certo? Do ponto de vista da análise da sociedade industrial, como a sociedade industrial, você vê, o homem unidimensional é um produto da sociedade industrial, quer dizer, a psicologia dele fica absorvida, ele se transforma numa pessoa automatizada, etc. e tal. E Eros e Civilização trata desse outro problema, que a sociedade ela teria um caráter inerentemente repressivo da sexualidade. É uma análise e uma extrapolação muito grande da teoria de Freud. O homem, por exemplo, teria o instinto da vida, o instinto da morte, e a sociedade capitalista levaria a repressão dos instintos do homem, transformando o homem num escravo, etc. e tal. Todo o problema de que a dominação da natureza conduz à dominação e à regressão emocional, moral do ser humano, integral do ser humano. Bom, até aí não tem novidade nenhuma, a gente não precisaria se esquecer. O importante é o seguinte, são as conclusões, né? Que acontece o seguinte, principalmente em conjunção com a crise de 68, os movimentos estudantis, ele tira uma conclusão de que haveria uma solução para o problema desse embrutecimento que a sociedade provoca. Né? Como a gente já viu, a classe operária é impotente, tá certo? Então, seriam aqueles setores, a primeira conclusão dele é o seguinte, os setores marginalizados é que seriam os setores verdadeiramente revolucionários. Quer dizer, todo tipo de protesto, principalmente cultural, contra a sociedade, é daí que viria uma energia revolucionária para mudar a sociedade. Por exemplo,
Se o cidadão é um lumpen proletário, não trabalha, etc. e tal, o fato dele estar marginalizado do sistema geral tornava ele uma pessoa revolucionária. Porque é o que é uma coisa mais ou menos lógica, se a gente pensar. Porque se o fato de você trabalhar, de você ser um operário, mais ainda de ser um capitalista, leva a uma determinada conformação psicológica, uma disposição política, espiritual, então, logicamente, quem não participa disso tudo terá maior liberdade de pensamento e a maior disposição para se opor à sociedade. Se a gente pensar assim. Então, por exemplo, o lumpen, o boêmio, né? O cidadão que vive, digamos assim, nas brechas do sistema, esse seria o revolucionário. Daí, por exemplo, é desse momento, mais ou menos, que surge a ideologia de que a homossexualidade é em si um fator revolucionário. E seria uma forma de libertação. O Marcuse é uma das primeiras pessoas a apresentar o que se chama de polimorfismo sexual. Quer dizer, você ser, por exemplo, heterossexual é produto direto do fato de que você é uma pessoa enquadrada e reprimida pela sociedade. Se você for bissexual, se você for homossexual, se você for fetichista, se você de alguma maneira não se conformar com o padrão tradicional de sexualidade, isso seria uma forma de ruptura com o sistema. Então, ele é um dos defensores dessas teorias originais. Essas teorias não são só dele, tudo isso daqui é como a gente viu, por exemplo, na década de 50 nos Estados Unidos, né, havia essa ideologia de grupos intelectuais marginalizados. Por exemplo, os beatniks apresentam muito de uma maneira prática ou teórica essa ideologia. Né? Cidadão, o Jacques Kerouac tem um livro que se chama The Dharma Bums. Bum, em inglês, é um vagabundo. Um cara que não tem eira nem beira e tal. E Dharma é uma palavra que expressa assim, uma realidade espiritual superior. Então, quer dizer, o vagabundo, o cara que não tem eira nem beira, o boêmio, o lumpen, ele estaria num plano espiritual superior porque ele não está integrado nessa sociedade, que é uma sociedade que destrói a personalidade da pessoa, liquida com a alma dela, etc. e tal. Essa ideologia não surge diretamente da ideologia da Escola de Frankfurt, mas aparece paralelamente. Vagabundos do Danone, não falei. Vagabundos iluminados. Essa é a ideia, sei lá. Aí um dos escritores era um cidadão totalmente fora do padrão alcoólatra e tal. Sempre tem esse tipo de ideologia por trás. Né? Aí daí que vem também um pouco dessa época a ideologia do culto das drogas. Né? Só que o culto das drogas se mistura com uma outra tendência espiritualista. Né? Que seria o seguinte, que tudo isso está interligado, mas seria o seguinte, como você não consegue, tá certo? Ter um conhecimento da sociedade através da razão, a razão é insuficiente, a razão é alienante, a razão leva você para o engano, para a escravização, então a gente precisaria libertar novas formas de percepção, uma coisa mística. Daí as drogas entrariam nessa história. As drogas teriam um efeito libertador porque elas seriam uma abertura para um conhecimento que escaparia do controle social tradicional. Isso daí provoca uma coisa estranha na sociedade moderna, que é o seguinte. As drogas, em geral, fora essa ideologia, que é uma ideologia muito minoritária, elas têm um caráter acentuadamente conservador. Né? Inclusive, sempre foram instrumentos de dominação em várias situações. Aí hoje elas aparecem como sendo uma forma de libertação, de protesto e tal.
Na década de 60 parecia muito mais do que hoje. Hoje já é mais transparente que o negócio das drogas é um negócio conservador. Então, quer dizer, a ideologia dele formula toda essa ideologia, que não é uma ideologia original, mas que se casa com toda essa história, né, da impotência da classe operária, da impossibilidade do progresso, etc. e tal. Aí o que acontece? Quando, na década de 60, né, uma parte da sociedade totalmente impotente se rebela contra o imperialismo, e surgem movimentos de mulheres, negros, estudantes, etc. e tal, ele reformula a teoria para se adaptar mais à realidade. Né? Daí vai surgir no mundo, já preparado por esse tipo de pensamento, a teoria das chamadas novas vanguardas. Não, as novas vanguardas acho que é uma teoria mais política, né? Mas tem como ponto de partida esse tipo de formulação dele e dos outros da escola de Frankfurt. Quer dizer, as novas vanguardas seriam aqueles setores que Deus sabe lá por quê, tá certo? Estariam rompendo com essa tradição de alienação. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o cidadão na década de 40, você vê que o livro Dialética do Iluminismo é de 47, né? Tomou a árvore pelo bosque. Período conservador, político. Ele já fez toda uma teoria sobre o futuro da humanidade nos próximos 4.000 anos, quando o negócio ia durar apenas uma década. Aí, a coisa mudou rapidamente e a situação começa a degringolar. Tem nada de alienação total do homem. Na primeira oportunidade estourou o processo por tudo quanto foi lado, tá certo? Aí eles correram para adaptar a teoria deles à realidade. Aí as mulheres estavam lutando porque era uma nova vanguarda. Aí os negros também era uma nova vanguarda. Os estudantes então nem falar, porque os estudantes estavam tocando fogo no planeta Terra. Aí junta os estudantes, as mulheres, os negros, os homossexuais, esse, aquele, né? E se forma essa ideologia de que no fundo, a gente tem que ficar procurando um setor que lute. Isso daí, por exemplo, se refletiu na fundação do PT, que a gente falava, vamos construir um partido operário. Aí os adeptos dessas maravilhosas teorias falavam assim, não, isso é uma estreiteza. O PT não tem que ser formado só por operários, tem que ser formado pelos operários, pelos negros, pelas mulheres, pelos índios, pelos homossexuais. Aí o cara vinha com uma lista. Você falava, meu amigo, onde que a gente vai parar com essa lista? E tudo isso para se opor a que fosse um partido operário. E aí o pessoal aplaudia, porque falava, não, isso aqui é abertura. Não é? Esse aqui, ó, esse cara é estreito, só operário. Esse aqui não, isso é uma lista. Negros, mulheres, homossexuais, índios, drogados, movimento de dona de casa, então tem uma lista enorme. Esse aqui é moderno. Bom, quem que era esse moderno? Os Dirceu. Finalmente eles fecharam lá, negros, mulheres, abriram a propaganda, né? Veio todo mundo, eles fecharam a propaganda e colocaram só a burguesia no lugar. Olha que truque mágico. Verdadeiro mandrake, né? Eles usaram isso daqui para se opor à ideia de que o partido tem que ser controlado pelos trabalhadores. E entregaram o partido para a burguesia. Como teoria política, tudo isso é uma improvisação e hoje em dia tem um ar de velharia, né? Novas vanguardas. A esquerda norte-americana, que foi muito influenciada por isso, se a gente pegar tudo que eles escrevem, eles têm um verdadeiro fetichismo, para usar a palavra dos próprios frankfurtianos, por todo esse negócio. Você falou em mulher, o cidadão entra no estado de trânsito. Falou em negro, o negócio deles são os movimentos que não são operários, por causa eles grudaram lá, eles se cravaram na década de 60, não conseguem mais escapar espiritualmente desse negócio. Ele
no movimento da Quarta Internacional, ele era da DS? Sim. Os mandelistas, o Marcuse? Você falou que era da década de Os 40? mandelistas, que eram um grupo de Maria vai com as outras, tomavam essas teorias da moda, como todos os grupos pequeno-burgueses fazem, né? Mas ele não tem filiação trotskista nenhuma? Não, nem de longe. Ele É está uma muito mais para cópia, anarquista do que para trotskista. Bom, em relação a essa questão da identidade, politicamente falando, qual que é a linha deles? Porque eu conheço alguns, desse pessoal que hoje está no PSOL, ou que está na esquerda, entre aspas, do PT, todos eles só dessa, toda essa Himalaia, esse zoológico que você colocou aí, são verdadeiros zoológicos. Só que essa é a política dominante dentro do PT, como você colocou. Inclusive isso daí serve para ostentar uma cultura, para poder combater a intervenção dos trabalhadores. A gente viu muito isso no final da década de 80 e sobretudo nos anos 90, onde quando tinha os debates, que depois acabaram com os debates, nos debates esse tipo de pessoas, que era normalmente gente da universidade, etc., advogados, assessores de sindicatos, esse pessoal, psicólogo, filósofo, esse pessoal nas intervenções se sobrepunham com conversas bonitas, frases de efeito, mas que tudo era vazio, para inviabilizar um debate direto com os trabalhadores. Eu acho que essa ideologia, ela começa com intelectuais diversos, não especialmente de Frankfurt, que pelo próprio fato de serem pequeno-burgueses e ainda auxiliados por uma situação política de refluxo e tudo mais, não vem de maneira nenhuma que a classe operária possa cumprir um papel. Eles leem os textos marxistas, onde se fala da classe operária com uma predominância total, e eles acham que isso daí é uma coisa do passado. Fala assim, bom, na Revolução Russa foi assim, mas já, não sei, foi uma moda, foi um momento, a classe operária mudou, e tem várias teorias, né? Aí eles ficam procurando, como eles rejeitam a sociedade capitalista, são setores oprimidos dentro da sociedade, tem várias contradições com a sociedade capitalista, ficam procurando um substituto, né, para criar um determinado tipo de movimento revolucionário. Eles são totalmente impotentes para criar esse substituto. Daí que você vê que o cidadão aponta para uma teoria e a realidade apresenta uma outra coisa, ele é obrigado a se adaptar. O Marcuse falava assim, é o BAM, o vagabundo iluminado que vai fazer a revolução. A solução da sociedade é isso. Mas como não houve nenhum movimento de vagabundos, a teoria ficou, não tem isso aí, entende? O que tem são os estudantes, que vamos falar o que é verdade. Vamos falar o que é verdade. O estudante não pareceria tão revolucionário assim. O estudante pareceria muito mais um cidadão muito integrado na sociedade, muito conservador. Ele está lá estudando, ele é filho da burguesia, a escola é toda moderna, né, o dinheiro estatal vai para o bolso dele, ele sai com o carrinho do papai lá, vai tomar uma cerveja. Ele parece ser o típico alienado, né? Mas, o que vai fazer? A teoria não bate com a realidade, a gente precisa se adaptar. Daí passaram para essa teoria do movimento estudantil. A juventude... A teoria é uma coisa maravilhosa, porque você sempre pode justificar alguma coisa com uma teoria. Por exemplo, os estudantes saíram à rua. Aí poderia dizer o seguinte, é uma contradição interna da sociedade burguesa. Os filhos da burguesia, eles mesmos, se revoltam contra a própria burguesia. Esse é que seria o correto de dizer, tá certo? Porque a situação é uma situação insustentável, muito contraditória, etc. e tal. Mas aí você pode também dizer o seguinte, não, é porque eles são jovens. A juventude tem uma característica que opõe o jovem à sociedade. Aí começa toda uma teoria, que não tem nada a ver, tá certo? Ou melhor, tem alguma coisa a ver, mas não é verdadeiramente assim. O PT, essa é a ideologia oficial do PT, que foi se transformando até se transformar num negócio conservador. Eles começaram procurando uma saída para um impasse teórico.
E terminou que é útil isso daí para se opor às tendências operárias, para dominar a classe operária. Você imagina a burocracia do PT, olhava e jogava a classe operária para baixo. Isso aqui aconteceu de fato. Eu participei do PT no começo e a nossa política era por um PT operário. A gente tem até essa palavra de ordem, né? Para destacar o fato. Nossa, você falava isso aí no encontro do PT, se faltava matar você lá dentro. Esse é um negócio estreito, vocês querem construir um partido de macacão, vocês são contra a diversidade do PT, é um negócio... E era um ataque muito agressivo contra nós. Inclusive, só para completar teve aquele livro 50 anos do Manifesto Comunista, onde todos, sem nenhuma exceção, que escreveram, fizeram aquela avaliação, todos eles eram pessoas ligadas a essa linhagem de pensamento. Né? Uma deturpação total do manifesto. Os ideólogos oficiais do PSOL e do PT também são todos dessa linhagem. Os do PSOL, o Conder e o Coutinho, eles são conhecidos internacionalmente como os lucasianos brasileiros. Eles são dos defensores, e como não podia deixar de ser, eles eram stalinistas do PCB, né? Aí, mas se você vai, por exemplo, a DS é essa ideologia, o PSTU até nem tinha mais um reflexo político dessa teoria, mas não tinha ideologicamente essa teoria. Agora também, o PSTU foi completamente dominado por essa teoria. Dentro do PT, os intelectuais do PT são todos, na esmagadora maioria, são ou dessa teoria ou teorias próximas aí. Quer dizer que a divergência política, ela é expressão também, num outro nível, de uma profunda divergência teórica. Não é só um problema de tática política. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Essa teoria serviu de base para os elementos mais antioperários do PT. E no PSOL também. Não... É muito difícil que com essa teoria se forme aí um partido que busque se apoiar na classe trabalhadora. Pelo contrário, eles vão tentar introduzir nos sindicatos onde eles estiverem uma concepção antioperária. O que, vamos falar o que é verdade, não é que a gente deveria chorar por eles. Isso vai levar ao afastamento deles da classe operária, só isso. Tirar a base de apoio. Lógico que a nossa concepção, né, que valoriza os problemas da classe operária, está muito mais próxima do sentimento dos operários, do ponto de vista prático, do que a deles. Eles vão ficar tentando inventar cada história triste lá. Para nós o negócio é mais simples, é mais pão, queijo, queijo. Essa é uma grande vantagem política. Uma coisa que eu acho que evidencia também o caráter, que é um desvio, né, para se opor à questão da classe operária, é que quando os setores dessas chamadas postas na vanguarda se mobilizam, aí eles já não... Por exemplo, agora as manifestações da juventude na França não tem o apoio desses setores como um negócio... Né, os negros norte-americanos, quando... As grandes mobilizações dos negros, que colocavam a possibilidade, inclusive, de mobilização do conjunto da classe. Aí também já não aparece essa questão da... Quer dizer, é só um negócio distracionista, né? É uma elaboração que visa conter a perspectiva da organização operária, mas não para organizar de maneira efetiva esses setores, uma luta contra o regime político. Também não tem, é só uma utilização. É só uma coisa teórica. Por exemplo, o movimento de mulheres organizado por esses setores é um movimento de mulheres sem era nem beira, sem nenhum tipo de perspectiva. O de negros também, é uma confusão teórica, eles não sabem o que dizer desse movimento. Você imagina a guerra que se abre aí, né?
Não, a confusão é completa. A parte pior deles, inclusive, é a tentativa de organizar esses movimentos das novas vanguardas. Pior do que com os trabalhadores. Porque o negócio dos trabalhadores é mais fácil, o cara entra no sindicato, até os pelegos já sabem que tem certas coisas que não dá para fazer. Ninguém vai ser louco de chegar lá e fazer tal coisa. Então o pessoal já se acomoda mais porque o movimento operário é mais consistente e tal. Mas o movimento de mulheres, aí já muda de figura. O movimento de mulheres é um negócio confuso, já não tem tradição, ninguém sabe o que falar, qual seria a ideologia, o programa. Aí o negócio vai às raias da loucura mesmo. No fundo eles não têm política nenhuma, isso aí não é uma política. O marxismo tem uma política. É até ridículo alguém comparar um negócio desse com o marxismo. A política marxista é desenvolvida no mais alto grau imaginável, né? Todos os problemas, sindicatos, associações, movimento de mulheres, negros, movimento estudantil, revolução, parlamentarismo, reforma, legislação, tudo isso daí foi estudado pelos marxistas e desenvolvido. Esses grupos aí são grupos de improvisadores, de aprendizes de feiticeiro, né? Bom, mais alguma coisa, companheiros? Vamos encerrar aqui, 1h30? Com relação à música, que você citou com relação à arte, à música, né? Por exemplo, no Brasil, com o surgimento do rádio, por exemplo, né? Durante a década de 20, no início era só música clássica, só música erudita. Depois, na década de 30, 40, passou-se a se ouvir mais música brasileira. Você acha que existe, nesse caso aí, porque a música brasileira, por exemplo, a música brega nos anos 60, seria comparado com a música clássica, que seria uma música de baixo padrão de qualidade. Mas você não acha que com isso, esse tipo de música invadindo os lares mais simples, fazer com que as classes pudessem ter assim, uma valorização da sua autoestima, porque a música falando do cotidiano de cada um, poderia fazer com que as pessoas se motivassem a lutar por um... O perigo melhor é a formação do mercado disso. Onde estão correndo estrangeiros estão incômodos. E quando eles passam a direcionar mais, de acordo com os interesses comerciais deles, o problema da música. Então, hoje em dia, por exemplo, aparece na indústria do disco fatores culturais blocos, bom e ruim, sei lá. Tem muita moda de música importante dos discos americanos. Independentemente desses fatores, existe uma tendência geral. É produzir a música para um mercado já estabelecido. Então, por exemplo, o predomínio, por exemplo, da música sertaneja. Esse é o mercado mais controlado pelas músicas de discos. Aí você precisaria fazer uma análise de cada momento, a relação culturais e econômicas. Então, isso pode ver. Agora, de um modo geral, eu não acho que o fato de que você comece a fazer música em grande escala, e essa música, num primeiro momento, ela seja mais rudimentar, de menor qualidade, mais simplória e tudo mais, isso daí é um problema.
Porque na medida que a música vai avançando, você vai formando profissionais, né? Você vai criando condições para o desenvolvimento dessa música. A obra de arte de melhor qualidade vai ser o resultado dessa seleção. Num dado momento, vão se combinar as coisas. É isso que eu acho. Então, por exemplo, eu acho assim, muita música popular que tem aí é porcaria mesmo, não há a menor dúvida sobre isso. Mas isso não implica num retrocesso. Implica em que todas as atividades humanas são assim. Se não tiver uma grande especialização, formação de pessoas, você nunca vai ter excelentes profissionais e pessoas capazes. É difícil que surja do nada, assim, entendeu? É por isso que, por exemplo, é pela quantidade também que a atividade cultural nos países capitalistas sempre foi maior do que nos países não capitalistas. Pela quantidade, pela facilidade e tal, pela formação de pessoas. Tá certo? E tem toda uma incitação da juventude para... Eu acho mais que a luta de classe influencia a manifestação musical do que o contrário. Por exemplo, a música popular brasileira mais recente, a melhor fase é quando havia lutas políticas, entende? Depois, a fase anterior é fraquíssima e a fase posterior é muito decadente, né? O melhor momento é o momento da luta contra a ditadura militar. Quer dizer, aí nesse caso, muito mais do que a música influenciar as pessoas, na luta, é a luta das pessoas que influenciou a música. Inclusive é o movimento natural, né? Aparece como uma forma de expressão das pessoas tomarem consciência daquilo que está acontecendo. Ok?